Olá, boa noite a todos. Eu sou a Francisca Elisiane e juntamente com o Francisco Wesley e o José Valnei, nós vamos comentar um pouco sobre o artigo Ciência da Eutrofização. Para onde vamos a partir daqui? Vamos lá. Então, a eutrofização, que é o crescimento excessivo de algas resultante do enriquecimento de nutrientes pela atividade humana, tornou-se o principal problema na qualidade da água, afetando aí ecossistemas do Ártico à Antártica, ou seja, no mundo inteiro. E apesar de extensas pesquisas, grandes estudos que foram realizados nas últimas décadas, muitas questões, muitas perguntas permanecem sem resposta, Muito ainda há para ser compreendido no que diz respeito à ciência da eutrofização. E a eutrofização, ela traz consigo muitos efeitos colaterais indesejáveis, tanto no que diz respeito à qualidade da água, como também grandes custos econômicos e também implicações transnacionais. Evidências se acumulam para favorecer a restrição de nutrientes como forma de restaurar águas eutróficas. Entretanto, um consenso sobre isso, sobre os controles ideais de carregamento de nutrientes, ainda não foi alcançado. Muitos debates estão em curso e precisam ser resolvidos, como estratégia na gestão da qualidade da água, carga de nutrientes e estabilidade do ecossistema. Bom, as interações entre nutrientes, produtores e seus consumidores permanecem bastante conhecidas, para a grande maioria dos ecossistemas aquáticos. Distúrbios na teia alimentar podem ser observados, como, por exemplo, a morte de peixes durante o inverno ou a deleção de predadores piscívoros. Predadores piscívoros são predadores de topo, em ecossistemas de água doce, que exercem um papel direto ou indiretamente sobre a biota e também na qualidade da água. E esses distúrbios, eles podem causar mudanças tanto na estrutura como na função do ecossistema, que podem persistir aí por longos períodos de tempo. Diante disso, dois estados alternativos podem ser observados. Um primeiro, que é um estado de água límpida e que é dominado por macrovegetação bentônica, e um segundo, que é uma água mais turva, dominado por algas, podendo ser essas mudanças de regime muitas vezes abruptas e também catastróficas. Áreas de sedimentos rasos, que fica ali na faixa de 0 a 1 metro de profundidade, que outrora, anteriormente, não eram vegetados, hoje encontram-se totalmente bloqueados por um tapete de águas verdes que são resistentes, que são recorrentes e totalmente resistentes a qualquer esforço de restauração. E a causa dessa mudança pode estar relacionada a um ciclo vicioso que é impulsionado pela anoxia, que aumenta o crescimento dessas algas por meio da reciclagem eficiente do fósforo dos sedimentos do fundo. E essas mudanças de regime também podem resultar de mudanças antropogênicas, mudanças nas bacias aéreas do ecossistema aquático, como, por exemplo, o desmatamento, o desmatamento das bacias florestais. E vale lembrar também que as aplicações de esterco ou fertilizante comercial
aumenta muitas vezes mais as exportações de nutrientes terrestres, né? Dessa forma, solos fertilizados, eles tornam-se solos saturados e acaba vazando nutrientes para as águas receptoras décadas depois que essas adições elas são diminuídas ou até mesmo descontinuadas. Entretanto, né, há evidências que nem todas as mudanças de regime elas são estáveis, né? Pesquisadores descobriram que o estado alternativo em lagos da planície boreal no Canadá, eles eram estáveis, né? Eles demonstraram que 70% desses lagos mudaram de estados alternativos de 2 para 9 vezes num período de 6 anos, né? E eles levantaram a hipótese de que, devido às duras condições do inverno, a espessura do gelo, né, o próprio extermínio causado pelo inverno devido à anoxia, que esses ecossistemas eles eram fortemente regulados de forma abiótica e careciam, né, eles precisavam dos mecanismos biológicos que mantêm, né, os estados estáveis em climas mais temperados. Estáveis ou não, né, os estados alternados eles apresentam complexidades importantes para o manejo dos recursos aquáticos e com certeza é a principal questão, né, que os ecologistas aquáticos eles enfrentam hoje. Essas mudanças de regime, elas sim precisam de estudos mais aprofundados, né, em lagos eutróficos, estuários e ecossistemas da zona costeira. Bom, a partir daqui, Francisco Wesley continua. Boa tarde, meu nome é Wesley, eu vou ficar com a segunda parte do trabalho, que fala sobre a eutrofização e o destino de contaminantes não nutrientes e as infecções que eles podem causar. Bom, continuando a apresentação do trabalho, a gente sabe que a eutrofização é a contaminação das águas, né, por contaminantes, o excesso de nutrientes. Porém, aí a gente está começando a falar sobre a eutrofização e o destino de contaminantes não nutritivos, que não têm nutrientes. Bom, nessa parte, a eutrofização ela tem uma perspectiva cultural, porque a gente vive em uma cultura de poluição das águas. Ou seja, a gente vive numa cultura de fazer as águas como descarte de lixo. Então, a partir daí, criou-se a necessidade de estudar quais são os malefícios causados por essa cultura de poluição, de transformar as águas simplesmente em uma lata de lixo. Tanto que o título do artigo em português é Eutrofização, ciência da eutrofização, no caso. A partir do momento que a eutrofização existe, ela também está existindo como uma ciência. Para onde vamos a partir daqui, do ponto inicial, que é saber, né, que isso é uma coisa que só pode ser mudada com a ação humana, já que é algo causado pela ação humana. Bom, continuando agora, a gente falar sobre os efeitos, né, da eutrofização. O aumento da biomassa de fitoplâncton e vegetação de macrófitos, que isso pode prejudicar a biota aquática de muitas formas. O aumento da biomassa das espécies consumidoras. Mudanças para espécies de algumas formadoras de flor, que são aquela vegetação que fica submersa, que ela pode ser tóxica ou não comestível, no caso, para os animais. Aumento da proliferação de zooplâncton gelatinoso, em ambientes marinhos, no caso, como a gente já viu antes. Aumento da biomassa de algas bentônicas e epifíticas. Mudança da composição de espécies de vegetação macrófito. Declínio na saúde dos recifes de coral e perda da comunidade dos recifes de coral.
aumento da incidência de peixes mortos. A gente sabe que a poluição, né, com esses materiais acaba por fazer esse aumento, né, da taxa de mortalidade dos peixes. A gente estudou isso durante o desenvolvimento da disciplina. Bom, e tem esses impactos, né, que são a redução da diversidade de espécies, a redução de biomassas capturáveis de peixes e crustáceos, ou seja, diminui, é um aspecto que a poluição prejudica até mesmo a economia, diminui a transparência da água, a água se torna opaca, problemas de sabor, odor e tratamento de água potável, depressão de oxigênio, diminui o valor estético percebido do corpo d'água. Então, são diversos os malefícios, né, dos efeitos da eutrofização. E partindo daí, a gente consegue perceber a importância de aprofundar os estudos sobre esses acontecimentos, percebendo que a eutrofização ela prejudica em vários aspectos, se tornando assim uma ciência tanto ecológica, ambiental, quanto uma ciência voltada também a aspectos sociais, culturais e políticos. Bom, agora vamos continuar falando sobre o risco de eutrofização e doenças infecciosas. A gente entende que a água é um vetor de doenças, tendo em vista se ela não for tratada. Ou seja, uma água que tem esse processo de eutrofização presente, ela com certeza vai ser uma água que possui vírus, bactérias e parasitas e outros micro-organismos que podem ser nocivos, né, aos seres humanos. Levando em consideração que as doenças relacionadas à água, isso é tirado do artigo, né, são uma das principais causas de morbidade e mortalidade humana em todo o mundo. Então, trazendo aí mais um aspecto negativo dessa eutrofização e salientando mais a importância, né, de estar vendo esse conteúdo. No entanto, né, a gente sabe que o aumento da carga de nutrientes por si só também já influencia, né? A abundância, a composição, a virulência e a sobrevivência dos patógenos que já residem em ecossistemas aquáticos. Por exemplo, o aumento da disponibilidade de nitrogênio e fósforo aumenta a taxa de replicação dos vírus aquáticos. Ou seja, o aumento do nitrogênio e do fósforo, que é um dos assuntos que é bem retratado na disciplina de limnologia, causa o aumento da taxa de replicação dos vírus porque torna aquele ambiente melhor para eles se proliferarem. Da mesma forma, causando também lesões na comunidade de corais, causando infecção por fungo, crescendo a taxa no caso da disponibilidade de nitrato. Também tem outra interação do patógeno nutriente potencial, envolve mudanças na qualidade do alimento, né, no alimento dos animais aquáticos. E, claro, a eutrofização ela também pode influenciar na abundância dos patógenos indiretamente, modificando a abundância e a distribuição dos seus hospedeiros e vetores. Por exemplo, o aumento causado pela eutrofização na abundância de hospedeiros aumentou a taxa de contato entre o indivíduo infectado e não infectado. Aí traz essa perspectiva de aumento ainda da população dos patógenos, né, que ainda das espécies que passam essas doenças. Então, além de já ser nocivo para o ambiente aquático, faz bem para as espécies que são vetores. E, bom, a ligação potencial entre os patógenos e a disponibilidade de nutrientes pode ter implicações importantes para o manejo da saúde humana em áreas de lagos e oceanos que têm atividades significativas relacionadas ao banho, ou seja, ao banho, por exemplo, essas águas podem ser nocivas aos humanos que tomarem banho nela. Pode ser do uso recreativo, no caso podem disseminar vírus fecais e orais, enterovírus, vírus de hepatite A, rotavírus e outros. Até aqui é bem comum
nas localidades que tem uma emergência social, o vírus da hepatite A, exatamente por ter esgoto a céu aberto. Então, trazendo aí uma perspectiva também de cultura e de emergência social. Lugares que tem emergência social que não tem tratamento de água, existe essa predisposição a ter, no caso, essas situações. Boa noite, eu me chamo Valnei e irei apresentar para vocês a parte do nosso artigo que trata sobre as algas prejudiciais, gestão de nutrientes e controle da eutrofização costeira e, posteriormente, a conclusão do nosso artigo. A eutrofização, ela consiste no aumento dos nutrientes, como o nitrogênio e o fósforo. Isso vai ocorrer em um ecossistema aquático, o que irá levar ao aumento da produtividade e, consequentemente, alterações em todo esse ecossistema. O aumento da produtividade ele é ocasionado principalmente pela proliferação excessiva de algas. Essas algas elas podem produzir toxinas, o que pode acabar contaminando a água e os organismos que vivem ali. E, além disso, aqueles que se alimentam desses organismos, inclusive o homem. No entanto, mesmo que não produza toxinas, essas proliferações excessivas de algas podem causar muitos problemas. Com esse processo, as algas irão formar uma densa camada sobre a superfície da água, impedindo assim a passagem da luminosidade para a realização de fotossíntese por parte de algas e plantas que estão abaixo delas, causando-lhe a morte. A morte destes organismos acarreta em um aumento de matéria orgânica e em um aumento de bactérias decompositoras, que utilizam o oxigênio no processo de decomposição. Isso irá provocar, então, a diminuição da concentração de oxigênio na água e ocasionando a morte de diversos outros organismos, como o peixe. Com isso, o processo de decomposição da matéria orgânica passa a ser anaeróbica, devido à falta de oxigênio. E por esse motivo, leva à produção de gases tóxicos nesses ambientes. No entanto, ainda é possível caracterizar-se a eutrofização como a modificação de um nível de estado trófico para outro superior de lagos e reservatórios. E isso tem ocorrido de maneira rápida nas últimas décadas, envolvendo um nível global, vindo a ser ameaças ambiental no que se refere à qualidade de águas superficiais. A oferta de nitrogênio e fósforo nas águas, ela pode ocorrer de diversos modos. Quando provocada pelo ser humano, ela pode ser originária de esgotos domésticos, onde esses nutrientes são encontrados nas fezes, urinas, restos de alimentos e detergentes. Existem também certos shampoos que irão contribuir para a eutrofização pelo fato de conterem sulfato em sua composição. Os nutrientes que causam a eutrofização, eles podem vir também de efluentes industriais não tratados. Nas plantações, por exemplo, os agrotóxicos usados, eles são ricos em nitrogênio e fósforo e fornecem mais nutrientes do que as plantas conseguem absorver. O excesso deles acaba sendo levado até os corpos d'água mais próximos, através do escoamento da água de irrigação ou contaminação de lençóis freáticos. A pecuária também contribui com despejo de águas contaminadas com fezes e urina de animais e outros dejetos. Controle da eutrofização. Para controlar a eutrofização, podem ser usadas técnicas preventivas ou corretivas. As preventivas, elas irão se basear em diminuir o fornecimento dos nutrientes danosos para o lago por uma fonte externa, controlando assim os esgotos urbanos, tratando os efluentes industriais e diminuindo o uso de agrotóxicos. As corretivas, por sua vez, atuam sobre o corpo d'água, que já está eutrofizado, como o uso de reagentes para diminuir a disponibilidade de fósforo e colheita das águas da superfície. Para não contribuir com a eutrofização dos lagos e lagoas,
devemos se alimentar por meio de comidas orgânicas que não é cultivado com fertilizantes, sendo também mais saudável. Prestar atenção aos tipos de materiais de limpeza que iremos usar em nossa residência, evitando detergentes e dando preferência a produtos biodegradáveis. Controle de florações incômodas por meio da manipulação de alimentos correntes. O fenômeno de floração ele pode trazer consequências para todo o ecossistema aquático de uma determinada região. A floração das águas ele é um fenômeno que ocorre por conta do uso de fertilizantes que contenham fósforo e azoto em sua composição. Em contato com os rios e outros cursos d'água, esses nutrientes fazem a população de plantas aquáticas crescer mais do que o normal, o que reduz a passagem de luz solar e a disponibilidade de oxigênio, prejudicando assim o equilíbrio do ecossistema como um todo. Algumas técnicas elas têm sido desenvolvidas para acabar com esse problema, como tratamentos químicos e controles por meio de introdução de espécies de peixes e micro-organismos capazes de combater o problema. A maior preocupação, porém, deve estar na raiz do problema, preservando a qualidade de rios, lagos e mares e evitando que resíduos químicos acabem indo para estes ambientes. Controle da proliferação de cianobactérias fixadoras de nitrogênios por gerenciamento de entrada de nutrientes. Fósforo como um elemento-chave. O sucesso das cianobactérias é consequente da floração em ambientes com disponibilidade de fósforo. Isso resulta da habilidade destes organismos em estocar fósforos internamente como corpos polifosfatados, permitindo a sobrevivência e a manutenção do seu crescimento durante períodos subsequentes de deficiências externas desses nutrientes. Além disso, as cianobactérias elas são capazes de movimentos verticais rápidos na coluna d'água, onde apresentam uma vantagem adicional de migrarem para as zonas afóticas, próximo aos sedimentos e ricas em fosfato, durante o período de estratificação e depressão deste nutriente. Medidas para controle de florações incluem aplicação de algicidas, sendo mais comum o sulfato de cobre. No entanto, esta medida ela tem sido usada em pequenos lagos e reservatórios e não deve ser aplicada em ecossistemas de maior extensão ou em águas usadas para abastecimento, pesca, irrigação ou outros usos humanos, devido à produção de toxinas, as quais serão liberadas na água com a lise das células. 2. Redução e manipulação da entrada de nutrientes. 3. Quebra da estratificação térmica através de mecanismos que promovem mecanicamente ou hidrologicamente misturas verticais da coluna d'água, especialmente em reservatórios. 4. Redução do tempo de retenção das águas. E 5. Biomanipulação. A biomanipulação ela pode ser feita na introdução de peixes e consumidores bentônicos filtradores capazes de consumir cianobactérias ou pela introdução de bactérias e vírus. Conclusão. Mesmo sendo um processo geralmente longo e caro, reverter a eutrofização é realmente possível nos dias atuais. Primeiramente, é necessário barrar todas as formas de lançamento não natural de nutrientes nos corpos hídricos. Contudo, apenas esse fator não é suficiente. Sem novas fontes de poluição, é necessário, em seguida, retirar o excesso de nutrientes, por exemplo, por a dissorção. Logo depois, é necessário oxigenar a água, seja através de arejamento artificial ou reintrodução de algas. Ambos os processos, além de recuperarem os níveis de oxigênio, acabam eliminando o cheiro ruim devido à morte dos seres anaeróbicos. A principal maneira de evitar que ambientes aquáticos fiquem eutrofizados é criar medidas preventivas que busquem reduzir ou até mesmo parar o despejo de matérias orgânicas nos corpos d'água. Para isso, seria importante fazer um controle rigoroso do esgoto doméstico e industrial e diminuir o uso de agrotóxicos, pesticidas e fertilizantes. Além disso, algumas medidas corretivas podem ser aplicadas
nos ambientes eutrofizados, para tentar recuperar aquele local. Esse processo demanda muito tempo e muito investimento, pois utiliza reagentes para tentar diminuir a disponibilidade de fósforo e nitrogênio na água.